Uma pergunta que nós sempre fazemos: quem é que vai morar com o Senhor? Quem é a pessoa que vai subir após a ressurreição e vai morar com o Senhor? Quem são as pessoas que hoje estão no paraíso ou os seios de Abraão que já estão em conforto? Quem são as pessoas? Sabe que a culpa não é de Deus, porque ele tem feito o chamado para o homem. Inconstantemente Deus tem chamado o homem através dos profetas da antiga aliança, depois da nova aliança através de Cristo, através dos santos apóstolos e através de todos aqueles que até os nossos dias de hoje têm chamado as pessoas para morar com o Senhor. Têm procurado viver de acordo com a mensagem que Deus tem enviado. Eu separei um versículo para a gente começar a nossa mensagem deste vídeo, para ajudar você e ajudar a todos nós. Olha como Deus, através do profeta Isaías, Deus tem feito um chamado e mostrando para o homem que andando ao lado de Deus, ele vai achar descanso para a vida eterna. Não descanso para essa vida. Nessa vida ele não prometeu descanso para ninguém neste mundo, mas ele prometeu para a próxima vida, ao terminar essa aqui. Em Isaías capítulo 30, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em nos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. É interessante observar isso, mas não quisestes. Deus chama. A decisão é minha de querer estar com Deus ou não querer estar com Deus. Eu tenho que tomar a minha decisão. Deus me deu inteligência para isso. Deus nos deu inteligência para tomar a decisão. Nós vivemos na nossa vida aqui o lado carnal. E Deus, ele é espiritual. Deus é espírito. Por isso, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que estar atento com a nossa mente ligada nas coisas espirituais. Porque quando pensamos só aqui nessa vida, vamos ficar presos nas coisas materiais. O nosso corpo é uma matéria. E o espírito é o lado que nós não enxergamos por enquanto, porque ainda estamos com os nossos olhos físicos nas coisas físicas. Mas uma passagem nos ajuda um pouquinho. Agora em Jeremias capítulo 6, versículo 16 e 17. Olha o que o Senhor está anunciando aqui, no 16 e no 17 de Jeremias. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Versículo 17, também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Atalaias é aqueles que emitiam o som da trombeta para avisar quando vinha guerras, porque Jerusalém e Judá estava com uma muralha. Inclusive até hoje tem parte das muralhas dessa época ainda, né, lá em Jerusalém. Nós podemos observar que Deus tem chamado, mas o homem não dá ouvido. Não queremos. Queremos chegar até o Senhor, mas não queremos andar pelo caminho que o Senhor traçou para nós. É interessante observar isso. Queremos seguir o nosso próprio caminho e chegar para estar junto com o Senhor. Mas o caminho que o homem escolhe nunca vai chegar até lá. O caminho que Deus escolheu e tem nos ensinado, esse vai ajudar a gente a chegar para a vida eterna.
Os que aceitam caminhar junto com Deus têm que seguir o caminho. O mapa que Deus deu é a palavra da cruz, é o Evangelho. O mapa que Deus deu aos antigos na nova aliança, ou na antiga aliança, para nós é na nova aliança. Na antiga aliança foi a lei. Moisés escreveu a lei e foi revelada através dele por meio de anjos para que o homem pudesse seguir. Mas não queriam seguir aquele caminho porque é um caminho que incomodava. Na nova aliança, os que vão chegar aos céus para morar com Deus também têm caminhos a seguir. Esse caminho é a obediência aos ensinos do Evangelho. Se você está fora do Evangelho, você não vai acertar esse caminho. Pode ter certeza. Primeira carta de João, lá no finzinho da sua Bíblia, você vai encontrar. Primeira carta de João, capítulo 5, nós lemos estes versículos que nos ajudam a entender melhor os planos de Deus. Porque Deus tem planos para nossas vidas. Além de planos, Ele tem nos ensinado através dos seus santos apóstolos, através dos ensinos que Jesus deixou. No capítulo 5 da primeira carta de João, tem estas palavras: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Primeira coisa, eu tenho que crer que Jesus é nascido de Deus. Foi Deus que revelou ele, foi Deus que criou ele. Fala que é o fruto dos seus seios. Então Deus é capaz de fazer isso. Criar um ser para viver nesse mundo como Jesus viveu, desde o seu nascimento até os 33 anos. Então ele provou de tudo que é ruim nessa vida. Provou das coisas boas, só que diferente. Ele nunca pecou. Então eu tenho que crer nisso. E uma das palavras que é usado na nossa confissão, que alguém que está nos instruindo pergunta, antes de nascermos da água e do Espírito, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então você tem que professar essas palavras. Aí você está confessando que creu em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus. E depois ele fala mais. E todo aquele que ama ao que é nascido, ou aquele que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ama a Deus. Quem ama o Pai, ama o Filho. Quem ama o Filho, ama o Pai. Não tem como separar estas coisas. Pai, Filho e Espírito são unânimos em um só propósito, são unidos para um só propósito, salvar o homem. Então, se eu digo que eu amo a Cristo, eu amo o Pai. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não obedecer a Jesus Cristo, que é o Senhor da nova aliança, eu já estou dizendo que eu não quero o Pai também. Pense bem nisso. E ele menciona um pouco mais. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, quando alguém diz que ama o Pai e ama o Filho, que é Jesus Cristo, mas não pratica os seus mandamentos, está mentindo e não está na família de Deus. Lembre bem de tudo isso. Se você disser que eu amo a Deus, que eu amo Jesus Cristo como Filho de Deus, mas eu não pratico as ordens, os ensinos de Deus que está na nova aliança, então eu sou um mentiroso. Aí ele fala um pouco mais. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou não são pesados. Os ensinos de Deus para a nova aliança não são pesados. Nós não temos que prestar sacrifício ou fazer sacrifício como era feito na antiga aliança. Eu entendo que era muito pesado na antiga aliança, mas na nova aliança não é pesado, porque Jesus veio e removeu todo aquele sistema de adoração a Deus, de obediência a Deus na antiga aliança, e encravou numa cruz, expondo ao desprezo
todos os principados e potestades. Removeu inteiramente. É só você ler Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 15. Você vai ver que ele removeu tudo isso. Então, precisamos prestar atenção. Então, quem vai morar com Deus? Ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora os seus mandamentos não são penosos. Quem vai morar com Deus? Quem guarda os seus mandamentos. Quais os mandamentos? Os mandamentos que estão contidos na nova aliança, que é deixado para todas as nações, enquanto a antiga aliança, que tinha outro sistema de mandamentos, foi dado a Israel e Judá. Aí ele continuou completando para a gente que ainda no capítulo 5 da primeira carta de João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, procure guardar os seus ensinos, que não são pesados, ele acabou de falar. Mas se você ignora os ensinos de Jesus, não quer fazer o que ele ensinou, e fica praticando um outro tipo de religião, você está num outro caminho que não vai chegar até Deus. Porque você está caminhando num caminho que o homem traçou. O caminho que foi traçado por Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Agora, para mim poder caminhar no caminho que Jesus disse para mim, nos ensinos dele, ele fez esse chamado. Esse chamado é muito importante para todos nós. Para todos nós. Esse chamado que ele diz em Mateus capítulo 11. Você vai acompanhar comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 11 tem um chamado de uma pessoa que nos ama muito. Você já deve ter feito isso na sua vida. Talvez com o seu filho, talvez com um amigo. Fique perto de mim. Vem para perto de mim que eu vou te dar condições para você continuar sua caminhada. Os nossos filhos sempre fazem isso. Neto, se você já é avô, quando o filho sente medo, o que ele faz? Ele corre para perto de você, encosta e aí fica esperando você proteger ele. E você bate na cabeça, né, um toquinho. Fique tranquilo, papai está aqui, mamãe está aqui, ou vovô está aqui. Não tenha medo, você está protegido. Vem para cá, vinde a mim. O que ele diz em Mateus capítulo 11 é mais ou menos isso, né? Para nos dar a proteção. Versículo 28 de Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém disser que essa vida que nós vivemos aqui, ela é um mar de rosas, está enganado. Que é felicidade o tempo todo, está enganado. Nós temos momentos difíceis, de tristeza, de angústia, de medo. Então a vida faz isso. Você que vive numa grande metrópole, né, numa grande cidade, você anda com bastante medo nas ruas, você anda com medo nos carros. Você, quando está viajando, talvez dirigindo seu carro ou indo em um ônibus, você viaja com medo, porque você sabe que está em cima de uma máquina. Pessoas podem fazer tudo isso. Pessoas que saem para viajar costumam o ônibus ser interrompido, a sua viagem, nem sempre é por um acidente que aconteceu, mas porque bandidos pararam aquele ônibus e vai fazer uma limpa. E se alguém reagir, pode perder a vida física. Ou nas grandes cidades, como tem roubo toda hora, e muitos desses roubos é seguido de morte. É triste tudo isso. Então nós andamos mais ou menos com medo. Por isso nós oramos ao nosso Deus e Pai, pedindo proteção para a nossa vida, para a vida de nossos familiares, para a vida nós como vamos estar viajando, para a vida de outros que já estão viajando, para que não aconteça acidente,
e venha perder a vida física. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aprender de Jesus, tomar o jugo, quer dizer, é abrir os olhos, tomar a responsabilidade de falar, eu quero aprender o que Jesus tem ensinado. Esse é o chamado de Deus, e eu quero morar com Ele. Aprendei de mim. Ele fala aqui, o meu jugo, né, não é pesado. Ele fala que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a vossa alma, porque nessa vida você tem levado uma vida cansada de tantas coisas, mesmo em momentos felizes da sua vida, mas tem momentos difíceis. Aí ele fala no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O chamado que Jesus fez para nós, o chamado que Deus tem feito para o homem em todas as épocas, e a pessoa que aceita o chamado e aprende dele, é essa pessoa que vai morar com Deus um dia na eternidade. E o chamado de Deus é para nos educar, para sermos cidadão ou cidadãos do reino, para morar com Deus. Você quer ser uma pessoa dessa? Então aceita o chamado de Jesus. Aprende dele a mensagem da cruz. Os santos apóstolos ensinaram e muitas pessoas hoje têm ensinado o caminho certo. Mas verifique na sua Bíblia se você está caminhando no caminho certo que vai ao encontro de Deus. Porque está cheio de caminhos que o homem criou para chegar aos céus. Mas só há um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só há um mediador entre o homem e Deus. Não tem outros mediadores. A Bíblia nos diz tudo isso. Examinai as Escrituras, porque nela está contida as palavras da vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude a atender esse chamado para morar com Deus um dia. Se você já é inscrito em nossa página, continue aprendendo. Se tem desejo de aprender mais, pode falar comigo, pode entrar e eu vou ensinar você de onde eu estiver a como estudar a Bíblia, a como aprender as coisas da Bíblia. Se você só está visitando, seja bem-vindo. Se tem desejo de receber as notificações com novos vídeos, fique à vontade para se inscrever em nossa página. Eu estou aqui para ajudar, não quero atrapalhar nada na sua vida. Mais uma coisa eu te peço, seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para quantas pessoas você ama na sua vida, para que essa pessoa possa, enquanto está vivendo nessa vida, ter a oportunidade de morar com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.